Tempo em 104,9, ouvindo a gente também pelo aplicativo da Novo Tempo no seu smartphone ou mesmo no site da nossa rádio, novotempo.com/Maringá. A todos vocês o nosso muito obrigado e nós também agradecemos o carinho de quem vai estar com a gente a partir de agora no Facebook da Novo Tempo. É Novo Tempo Maringá, esse é o endereço da página da nossa rádio, Novo Tempo Maringá, e você tem a possibilidade de acompanhar por lá a nossa conversa. Nosso convidado já está no estúdio e para falar sobre lixo, é isso mesmo. A gente vai trazer aqui uma excelente conversa. A gente já recebeu semanas atrás aqui o Dr. Rogel Martins Barbosa, ele que tem um doutorado nessa área para trabalhar o que é chamado hoje de direito do lixo. E o Dr. Rogel está com a gente, ele é advogado, é especialista, portanto, nesta área do direito do lixo e vai contar para a gente histórias muito interessantes. Então, se você está ouvindo a Novo Tempo nesse momento, presta bastante atenção no bate-papo de hoje, que certamente vai fazer a diferença para o seu conhecimento. Vai agregar e muito ao seu conhecimento. Doutor Rogel, seja bem-vindo aqui à programação da Novo Tempo. Uma excelente tarde. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. E um olá aí aos nossos ouvintes nessa tarde, né? E o lixo realmente é uma questão muito interessante, né? A gente pensa que é algo descartável e não é bem por aí. Não. Na verdade, o lixo, a gente costuma, quem trabalha, né, chama que o lixo é o DNA da população. Porque através do lixo nós podemos identificar os costumes da nossa população. Desde costumes alimentares, costumes no vestuário, transporte, lazer, trabalho. Tá tudo lá no lixo, né? É só uma questão de prestar atenção, né? Pelo lixo, então, a gente identifica, inclusive, a cultura de um povo. Justamente, né? E quando a gente olha na história, né? É uma coisa interessante. Os resíduos na história, ele não tem uma evolução linear. Então, a gente não pode pensar assim... no passado era um povo sem cultura, ou tinha problema com lixo, e agora nós estamos melhores. Não. Isso é cheio de idas e vindas na história dos resíduos, né? E nessa história é interessante porque do jeito que nós estamos hoje, embora alguns achem que nós temos aí muita tecnologia disponível para resolver o problema do lixo, na verdade nós estamos ainda assim muito próximos daquilo que antepassados bastante longínquos já fizeram, né? Então a tecnologia que nós utilizamos no momento no passado. Justamente, né? O que a gente fala muito hoje, né? É a questão do aterro sanitário, né? Que se diz, inclusive a lei, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele diz que o aterro sanitário é só para o lixo que não tem tratamento, para a disposição final do resíduo residual que nós falamos. Mas, lamentavelmente, o poder público não cumpre a legislação, e isso não estou falando só a nossa cidade, estou me referindo ao Brasil como um todo, né? E acaba mandando para aterro lixo in natura, que não poderia mandar, só poderia mandar aquilo que não teria tratamento. Mas esse aterro que nós conhecemos hoje, o chamado aterro sanitário, os hebreus, antes de Cristo, já dominavam essa tecnologia. A única diferença é que naquela época não existia o plástico, né, que hoje se usa a geomembrana, né, para fazer o envelopamento do resíduo. Não existia a época, mas o sistema de taludamento, isso, captação, a compactação, isso é o que nós temos hoje, né? Um exemplo foi que em 2014 foi encontrado arqueólogos encontraram no vale de, acho que Nahal Kidron, se eu não me engano, um aterro com uma cota de 70 metros de altura. Uau. Que foi usado por 70 anos, né? E assim, aquilo foi a alegria da arqueologia, né? Porque daí no lixo encontraram diversas informações, né? Aí a tal da história do DNA da população que você disse agora há pouco. Justamente. E outra coisa também que nós falamos, né? Que é moderno e tal, que é a incineração, né? Que é a queima do resíduo, né? Eu estou falando de uma forma bem genérica, mas essa queima a gente já... que hoje a gente fala através de pirólise, etc. Mas é uma forma de combustão do resíduo, né? E isso também no passado já foi usado, né? E quando não foi usado através de uma política de Estado, né? O cidadão já queimava às vezes de forma natural, de forma livre no meio ambiente, né? Mas lembrando que o Brasil, no final do século XIX, início do século XX, já tinha incineradores,
Nós tínhamos incineradores, então nós já tivemos políticas bem interessantes. Não, o Brasil, na verdade, eu às vezes me preocupo, eu preciso entender o que acontece com o nosso país, né? Parece que nós temos aquela síndrome do príncipe, né? Nós nunca seremos rei, né? Assim, mas assim, nós vemos em alguns momentos históricos que o Brasil vai muito bem e parece que a gente está bombando. Aí de repente abandona tudo, alguém sabota, mas para os nossos ouvintes terem uma ideia, né? Em 1924, a gente fala hoje em compostagem, né? Compostagem e compostagem acelerada, não é simplesmente juntar o lixo e deixar decompondo, porque se você fizer isso uma compostagem simples, ele vai causar dano ao meio ambiente, porque vai estar lançando gases e vai estar lançando chorume na terra, né? Mas em 1924, o município de São Paulo tinha usinas zimotérmicas para fazer compostagem acelerada. Uau. E vendia esse composto orgânico para chacareiros. Olha que coisa interessante. Então transformava o lixo, em outras palavras, em adubo. Justamente. E tinha os incineradores para aquilo que não dava para transformar em adubo. São Paulo chegou a ter, salvo equívoco, 3 ou 4 incineradores. Porto Alegre teve também, né? Então assim, nós já fizemos isso que hoje nós estamos falando, vamos fazer, vamos cumprir a lei. Nós já fizemos sem precisar inclusive de lei. E aí a gente volta no assunto, né, que é muito interessante, e as pessoas precisam refletir sobre isso, né? Eu preciso de lei para fazer o que é correto, né? Precisamos de lei. Eu particularmente sou um operador do direito, né? Eu digo, olha, lei não é uma boa coisa. E até porque hoje nós temos que entender, e aí está a própria Bíblia nos revela, né? É a teoria da árvore, né? Pode uma árvore boa uma árvore má dar um bom fruto? Não pode. E nós temos, assim, vamos falar abertamente aos nossos ouvintes, né? Olha a qualidade que nós temos do nosso legislador, Congresso, Assembleia Estadual e mesmo municípios. Então, assim, o que esperar? Uma lei boa de uma árvore que está todo mundo falando mal dela, com problemas aí que nos envergonham, inclusive, né? Então, assim, para que esperar a lei, né? A gente poderia fazer muito mais, né? Nós podemos e devemos. E a gente tem hoje informações para isso, né? Por exemplo, a sua pesquisa é belíssima ao longo da sua carreira, você desenvolveu uma pesquisa belíssima historicamente, e aí você identificou, por exemplo, várias tecnologias que podem ser aplicadas. Quer dizer, se a gente assume a responsabilidade de fazer isso, não tem a necessidade de uma lei específica para fazer com que na cabeça da gente a gente adote um novo hábito com o lixo que a gente tem em casa. Olha, o Ronaldo, até assim, eu tenho enfrentado muito, né? Eu me lembro que alguns meses atrás eu estava fora do país, eu estava dando uma palestra para doutorandos, né? E aí falando sobre resíduos, né? Não poderia ser diferente, né? Não dá para fugir disso, claro. E aí eu perguntei para eles assim, quanto vocês produzem de lixo? Porque havia saído a ONU tem soltado numerais sobre resíduos, em que há uma produção de resíduos, expectativa que se produz 1,5 kg de resíduos per capita, ou outros lugares 2 quilos. Eu perguntei assim, vocês produzem isso? Eu acho que sim e tal, né? Eu falei assim, mas aí, assim, olha que coisa interessante, eu estava falando com pessoas que estavam fazendo doutorado. Eu falei, alguém aqui já pesou o seu lixo? Aí ninguém nunca pesou. E como é que ele achava que produzia isso, né? E isso é uma coisa importante, aí os nossos ouvintes, né? Comecem a fazer isso. É o primeiro fato para mudar a realidade dos resíduos. Saber quanto você produz. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse valor que se coloca alto é usado, por exemplo, em contratos públicos. E claro, se você não produz aquilo, mas você está pagando por aquilo. Então, assim, agora recente saiu a ABRELP, né? Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. Ela lançou o panorama. E ela revelou um dado interessante. Em 2018, a média do brasileiro foi de 1,39 kg. 1,39 kg por cabeça dia. Ou seja, cada pessoa em torno de 1 kg de lixo produzido por dia. Isso. Só que na região sul a nossa média é bem mais baixa. É de 759 gramas por pessoa. Ou seja, 25% a menos. É um dado interessante. É um dado interessante. Agora, você que está nos ouvindo, na tua cidade, quanto o poder público está estimando que vocês estão produzindo de resíduos?
Eu costumo ouvir muito que o poder público joga uma média de 1 quilo. Sim, sim. Mas, Em média, é isso que geralmente, inclusive, o poder público paga quando tem coleta seletiva para o sistema privado, né? Ou seja, contrata o aterro sanitário. Então, geralmente, 1 quilo. mas será? Então, agora esse estudo está revelando que não, né? Que Aqui na em região média, no não, sul, né? 750 gramas. Justamente, né? Isso daí Então, nós uma temos economia que- interessante, hein? Uma economia bem interessante. Nós temos que prestar atenção. Outro ponto importante, e aqui nós estamos falando na Rádio Novo Tempo, acredito que a maioria maciça dos nossos ouvintes são cristãos, não é assim? Sim, claro. Como cristão, qual é a nossa postura? É a do esbanjo ou é a da vida comedida? Não é assim? Então, assim, eu acredito que 700 gramas ainda é muito por pessoa. Porque eu olho para minha casa, eu não consigo ver tudo isso produzido por dia. Deixa eu aproveitar, já que você está falando sobre a questão da média da população, o que é computado aí como produção de lixo dia? Porque, evidentemente, isso é uma média e tem algumas coisas que a gente não produz todos os dias, né? Às vezes tem algum tipo de lixo, por exemplo, uma caixa de sapato é lixo, né? Geralmente, às vezes é pensado como lixo. Você não compra um todo dia. Então, o que geralmente faz parte desse conjunto de coisas que dá a nossa média de lixo O dia? que acontece é assim, o resíduo que não é computado são os volumosos, aquilo que não vai na coleta doméstica. Mas Certo. o que for colocado no saco de lixo e levado é considerado para este cálculo. Então, assim, essa caixa inclusive de o sapato, orgânico. inclusive e especialmente orgânico, porque a média do Brasil ultrapassa de 50% dessa quantidade de resíduo orgânico. E é uma coisa assustadora, né? Porque isso significa esbanjo, né? Estamos jogando comida fora. Comida jogada fora. Claro. Porque a gente não está falando só necessariamente ali de uma casca, de um pedacinho estragado. É comida no prato que comida sobra. no prato. É comida no prato que sobra. Isso é preocupante, né? Porque a gente tem uma atitude muito hipócrita, né? Mas essa questão de hipocrisia, isso é nível mundo, tá? Porque, por exemplo, vamos ser sinceros, assim, nós às vezes pensamos no continente europeu. Olha os europeus são aquelas coisas como nós imaginamos. Vou dar um exemplo recente da Espanha, né? Que tem coleta de resíduo a vácuo, né? Lá em Barcelona, isso foi muito comentado no Brasil, né? Você vai numa lixeira especial, você põe lá e daí suga aquilo e vai direto para uma usina de tratamento de resíduos, né? Muito legal, né? Porque daí você não tem um caminhão levando, etc. Só que a Espanha já tem alguns anos foi penalizada porque tinha ainda lixões na Espanha. E a Espanha é um país pequeno, nem se compara com o Brasil. Então, assim, é impossível, assim, era inadmissível imaginar que a Espanha ainda teria lixões, mas em pleno século XXI a Espanha tem esse problema, assim como outros países na Europa, né? E embora eles posem... Nossa, não faz muitos anos, lembra o problema da máfia, do lixo lá na Itália, né? Sim. Que isso também não é uma coisa só italiana, né? Isso se estende para o resto do mundo, né? O lixo e o mal feito parece que andam muito próximos, né? E aí, por falar em lixo e mal feito, muito próximo, a gente tem muito problema com corrupção em contratos de lixo, poder público, etc, né? É uma coisa ruim, né? No momento que a gente está buscando por limpeza, por a população, uma coisa interessante, né, Ronaldo? E isso nos preocupa, né? Nós vemos uma população inteira no país clamando pelo combate à corrupção. Nós vemos as principais instituições lutando contra a população, né? Isso é uma coisa que nos assusta, né? Mas a gente clama contra a corrupção, mas na verdade a gente tem os atos corruptos nossos diários. É que corrupção nem sempre é receber dinheiro, né? A corrupção as pessoas não entendem. Corromper-se é sair do caminho devido, né? E falando especificamente do lixo, né? Vamos pegar essa questão do lixo. Digamos, se você tem numa cidade uma coleta seletiva, se você tem se pode separar o reciclável, se você tem onde destina, por exemplo, a lâmpada, e você vai lá e mistura, coloca uma lâmpada no meio dos recicláveis, você de alguma forma está corrompendo e criando um tremendo problema, né? Ou seja, eu estou criando, coloca uma pilha, né,
Contamina tudo. Contamina tudo. Então, peraí, isso também são atos de corrupção. É que realmente nós vivemos um momento bastante interessante. Talvez a gente agora está olhando para o macro e não para o micro, né? Mas eu não sei assim até que ponto nós conseguiríamos resolver o macro e o micro ao mesmo tempo, né? Mas os resíduos, então, assim, para os nossos ouvintes entenderem, nós temos então um momento muito interessante em Israel, né, já que eu já citei, né? Israel era um povo que sabia lidar com o problema dos resíduos, e isso tem a ver com o comando bíblico, né, que Moisés entregou ao povo Deus através de Moisés, né? Lá você vai encontrar essa equipe em Êxodo que diz assim: olha, vocês não façam sujeira no meio do arraial, sempre façam fora, e se fizer fora, você abre um buraco, faz em terra, né? Então você não vê problemas de saúde como epidemias em Israel, né? Porque lixo tem muito a ver com saúde, né? A gente nota que durante um bom período da história da humanidade, você tem um encurtamento, né, da vida das pessoas justamente por conta do lixo. A gente pode, por exemplo, pensar em Manchester, na época da Revolução Industrial, em que a média de vida ali era de 40 anos, né, 35 anos do trabalhador, e o problema era de salubridade mesmo, né? Fala assim, mas é o trabalho exaustivo, não, mas tinha o problema da salubridade mesmo. Muita ali sujeira. Naquela época era muito comum nas casas as pessoas jogarem a sua água servida, suas fezes, urina, tudo no porão da casa, e ali ainda criar porcos. Então você vê que ambiente difícil, ou quando não jogava o resíduo, simplesmente para fora da casa no quintal. Então assim, era um problema grave. E aí, na Inglaterra, ainda teve um problema mais grave ainda, né? Eram bem nojentinhos. Porque os ingleses, inclusive, conseguiram contaminar a própria água que eles usavam para dessedentação, o rio Tâmisa. Jogavam as suas águas servidas ali e captavam essa água para tomar, né? Olha que problema, né? Então depois, com a evolução da ciência, né? Porque assim, o lixo era problema em função só do cheiro. Então era a chamada teoria do miasma. Aí quando você tem lá com Koch, que descobre o bacilo de Koch, daí se descobre que há micro-organismos, ou seja, que não há simplesmente o cheiro, é que se muda a postura em relação aos resíduos. Diferente de alguns povos que tiveram postura em função da sua crença, que é o caso de Israel, né? Mas uma coisa interessante, né? A famosa Idade das Trevas, a Idade Medieval, né? O medievo, ele foi muito mais limpo, por exemplo, do que o início da Idade Moderna. Sim. Isso é uma coisa interessante, né? Então, assim, a Idade Moderna teve um problema grave no seu início, né? Ali a gente está falando de renascimento, a gente está falando de ciência, uma espécie o homem de está redescoberta eufórico, com a né? ciência, isso. E depois aí nós saímos então para o mundo contemporâneo, mas o século XIX tem muito problema ainda com resíduos, né? E isso vem até os dias de hoje, né? Uma coisa interessante, né? Por exemplo, e aí voltando no assunto que nós falamos de lei, né? Quando é que lei resolve, né? Ou quando ela já é uma consciência coletiva. Quando as pessoas já assimilaram aquilo. Aí a lei é feita para punir alguns que não compreendem já esse espírito da coletividade. Mas uma coisa muito interessante, por exemplo, foi literalmente uma revolução na questão dos resíduos. Até a década de 70, no século passado, a coleta de lixo, primeiro isso em São Paulo, mas no Brasil foi sempre assim, eram feitas em latas. Quando você era garoto, você lembra, né? A sua mãe deixava uma lata de 20 litros, não é assim? Vinha o gari, né? E catava, lata, jogava no caminhão e jogava a lata, você lembra? E você sempre tinha que pegar a lata na frente da casa do vizinho ou lá no final da rua, né? Era mais ou menos isso. E sempre amassada, né? E fazia muito barulho aquela coleta, né? Então, na década de 70, em São Paulo, foi feito um estudo e fez um teste com a população para eles usarem sacos de lixo ao invés de lata. E a população aprovou, foi feita uma pesquisa e a população aprovou. A partir disso, por lei, foi determinado o uso do saco plástico. E pegou para todo canto, né? Por quê? Porque houve um consenso de que aquilo era bom. Então, assim, a sociedade assimilou essa realidade, né? E a lei só veio sacramentar aquilo que nós já conhecemos, né? Que realmente, a questão do barulho, etc, né? Você, de alguma forma, tem um desconforto em função daquela lata e aí você muda toda uma logística também com a predisposição das pessoas para poder resolver. E a lata cheirava mal, né? Lembra?
Era um problema. A gente, as pessoas um pouco mais cuidadosas pegavam essa lata depois, davam uma jogada de água, alguma coisa assim, para poder ficar um pouco mais ameno, né? Mas aí era desperdício de água também, Sim. né? Água potável, né? Sabe que situação? Porque, inclusive, é uma coisa que as pessoas têm que... Eu lembro sempre de Bertolt Brecht, né? Ele tem uma expressão que fala assim: nunca digam isso é natural, né? Para que nada passe por imutável, né? Mas prestem atenção nas coisas, né? Porque, assim, principalmente em meio ambiente, em resíduos, o que nós vemos é muito marketing, né? Muita moda, mas às vezes não é solução. E às vezes, no afã de você querer fazer uma coisa boa, você acaba agindo como uma massa de manobra, né? De atropelo, né? Porque você está sendo atropelado e atropelando pessoas com aquelas ideias que às vezes são ridículas, né? Por exemplo, é uma coisa que sempre me preocupa muito, né? A questão da captação de água, né? Água potável, né? No Brasil, nós temos um desperdício quase... As concessionárias de água, elas desperdiçam quase, acho que 38% de toda a água que elas captam. Então, às vezes você vê uma concessionária, aqui no sul é menos, tá? Aqui a concessionária do Paraná, ela desperdiça só 30%. É menos do que a média do Brasil. É menos que a média, mas ainda é muita coisa. Mas aí vira e mexe, por exemplo, você ouve a concessionária falando assim para o munícipe: olha, campanha, não gaste água, mas e você fez o seu papel para me cobrar, né? Porque assim, só que tem um detalhe, né? Quando você gasta, você paga, não é assim? Exato. E a concessionária, quando ela desperdiça, ela joga fora, ela perde, ela tem vazamento. A gente paga, né? Veja que coisa absurda, a gente paga né? duas vezes. O nosso desperdício e o desperdício da concessionária. Justamente, né? Doutor Rogel, eu quero te agradecer aqui por mais um bate-papo. Tudo que diz respeito a lixo, a gente certamente aprende muito e tem muitas histórias para contar, tem muita coisa boa para a gente aprender junto. E já reforço mais uma vez o convite para estar com a gente, né, trazendo mais informações. Hoje a gente caminhou um pouquinho pela história, mas trouxemos também essa reflexão sobre o que a gente tem feito hoje, né, no nosso comportamento cotidiano. Então só tenho a agradecer mais uma vez pela sua presença. Ronaldo, foi um prazer conversar com você, com os nossos ouvintes, e estarei sempre à disposição nesse tema tão importante, né, que são os resíduos da nossa vida. Esse doutor Rogel Matias Barbosa conversou com a gente, ele que é doutor no assunto, ou seja, ele se especializou em direito do lixo e tem trazido com bastante frequência, né, para o público de modo geral, não apenas aqui na Novo Tempo, mas de modo geral ele tem se empenhado em levar essas informações para as pessoas, para que a gente possa ter um comportamento diferente, né, em relação aos resíduos, um comportamento consciente. Como disse muito bem o Dr. Rogel, a legislação ela só tem efetivo valor quando já faz parte das nossas práticas, do nosso cotidiano, das nossas crenças. Então, quando isso não acontece, a gente acaba, lamentavelmente, usando mal a legislação e desrespeitando. Então, muita coisa começa pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Então, vamos lá, começar a olhar o lixo de casa. Que tal pesar o lixo que a gente produz diariamente em casa? Dr. Rogel deu essa dica. Pega lá, dá uma observada e observe com muito carinho o desperdício. Dr. Rogel também disse muito bem, lembrando, inclusive, para todos nós que somos cristãos, né? A palavra de Deus indica a necessidade da gente ter um consumo consciente, um cuidado, evitar o desperdício, ou seja, aproveitar bem as coisas que a gente tem, né, sem jogar fora. Comida, então, é um crime, né, gente? Então, 4 horas e 33 minutos. Gente, tem várias pessoas aqui que participaram, mandaram aqui recadinhos. Daqui a pouquinho vou, no ar, falar aqui as pessoas que participaram, deixando seus comentários. Nosso muito obrigado. O vídeo fica disponível na página da Novo Tempo, né, no Facebook, Novo Tempo Maringá. E você que assistiu ou ouviu só um trechinho, pode ir lá acompanhar também a conversa. E quem sabe, fica aqui meu convite. Compartilhe no seu perfil pessoal esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas e conhecerem mais a respeito desse tema. Vamos encerrando por aqui esse espaço do bate-papo na revista Novo Tempo, chamando o intervalo e em instantes chega mais perto. Valeu, gente. Obrigado.